Continuando o nosso caminho sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, sobre essa nova visão de mundo, a gente vai falar agora sobre o Matrix. Todo mundo fala e a gente precisa entender de verdade o que é isso e como que eu me cuido para eu não cair nesse sistema do Matrix. Tudo que eu for falar com vocês, vocês vão reparar e vocês vão notar que eu uso muito a pirâmide. Sempre que a gente faz o princípio celular, o princípio de religião, o princípio magístico, todos os princípios eles têm uma pirâmide, porque quando a gente faz a pirâmide, a gente faz a primeira formulação de energia. Então, se você for estudar qualquer tipo de o sistema solar, o sistema do cosmos, tal, a gente faz. Primeiro tem essa pirâmide, depois tem uma outra, depois tem outras, enfim, ela vai dando várias vertentes. Mas o começo de tudo é sempre a pirâmide, é sempre a tríade, né? Que é na questão espiritual, Pai, Filho, Espírito Santo. Para tudo se formar, tem que ter essa tríade, tem que ter 3 inicial, né? Eu falei no vídeo passado até que era areia, cimento e água, que a gente começa a fazer uma construção porque tem que ter essa tríade, certo? Então tudo que a gente for falar, vocês vão notar que existe uma pirâmide, porque é assim que a gente é manipulado. Quando a gente vai falar de Matrix, a gente tem que entender 3 sistemas fundamentais de manipulação. São só esses? Não. São pelo menos 24 sistemas que eles vão se formando a partir desses 3 aqui. E daí que vai formar, no final das contas, uma estrela de 24 pontas, né? Assim, 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 e depois mais pontas e mais pontas e mais pontas. Mas começa tudo por esse sistema. Depois que o Matrix consegue te envolver nisso daqui, ele vai envolvendo em outros microsistemas e quando você vê, você já não consegue ver e nem perceber mais. Qual é o sistema principal do Matrix? Religião e política. Esse daqui manda em todos esses que estão abaixo dele. Quem manda no sistema central do mundo, desse mundo que a gente está vivendo, é a religião e a política. Quem manda na política é a religião, certo? Por quê? A religião, ela traz um conceito muito grande, que é o Salvador. Se você observar bem hoje, no nosso cenário político brasileiro, existe também um arquétipo, uma idealização de um Salvador que vai salvar o país do mal, certo? Da onde vem esse conceito de Salvador? Da religião. Então, o primeiro sistema que ensina você que vai vir um Salvador externo a você e que ele vai resolver os seus problemas é a religião. Esse Salvador, que é uma promessa, que vai chegar até você, que vai resolver os seus problemas, ele existe? Não existe, nunca existiu e nunca existirá. A gente tem, por exemplo, uma referência histórica, cristã, bíblica, que é de Jesus. Jesus foi um personagem, foi alguém que veio para esse mundo e que passou por esse mundo e que salvou muitas pessoas. Ele salvou, mas ele não fez o trabalho de ninguém. Ele deu a cura e ele deu a possibilidade e a oportunidade das pessoas viverem a partir da cura ou não. Né? Levanta e anda. Então o que eu faço? Eu dou a indução para você, se cura, né? Vai, não peques mais. Mas se você quiser ir e pecar, é o livre-arbítrio seu. Ou seja, ele não fez a parte de ninguém. Ele mostrou para você que existe a possibilidade, a partir da sua vontade, de você fazer o certo ou não, de você desenvolver a sua virtude ou não. Então, a primeira coisa que a gente faz para a gente sair desse sistema de Matrix é você desenvolver e é você entender que você tem o poder. O que o Matrix faz? Ele pega o seu poder. Quando que ele pega o seu poder? Quando você começa a acreditar que o outro vai resolver o seu problema. Ou seja, que existe um Salvador que vai descer em algum momento e que vai
olhar para você e falar assim, cara, deixa comigo, que eu resolvo os seus problemas. A gente já sabe que isso daqui, o Salvador, ele não existe externamente, mas ele existe internamente. Quem é o seu Salvador? É o eu. Quem vai resolver os meus problemas do Edson? Eu. Quem vai fazer com que eu tenha saúde? Eu. Quem vai construir uma família para mim? Eu. A partir do quê? Da minha vontade. Então, o meu Salvador sou eu que rege a minha vida a partir da minha vontade. Se não tiver isso daqui, se não tiver disciplina, foco, orientação, desejo, nada disso acontece. E daí você fica preso dentro desse matrix, dentro dessa política, dentro dessa religião, esperando que alguém venha e resolva para você. Esperando que alguém te dê a fórmula mágica. A fórmula mágica, ela tá aqui, ó. Quando você assume as suas vontades, as suas responsabilidades, as suas escolhas, e você segue a sua vida. Quando você já está corrompido por esses dois sistemas principais aqui, esses outros sistemas de baixo, eles ficam, obviamente, muito mais fáceis de você entrar neles e você não perceber. Qual é o mais clássico que todo mundo conhece? Farmácia e alimentos. No vídeo anterior, eu falei que tudo se dá por um estado de espírito. Então, quando você está num estado de espírito negativado, ou seja, você está polarizado negativamente porque você espera um salvador, automaticamente você não está com a razão em 100%, ou seja, você não está tendo coerência para você decidir o que você come. E daí você come alimentos industrializados, alimentos que têm glúten, alimentos que têm leite, você consome álcool. Por quê? Porque aqui, ó, o que é isso, né? Todos esses alimentos que eu acabei de falar, o álcool que eu falo tanto, não pode. O leite, né? Os alimentos que contêm glúten, os alimentos totalmente industrializados. O que eles fazem? Eles dão para você uma coisa que se você tivesse aqui, você teria. Tudo isso daqui é uma agressão que você faz contra o seu corpo. Por que você se agride? Porque você tá no negativo aqui, certo? Quando você faz essa agressão com alimentos e com remédios, você tem dopamina. Tem duas formas de você conseguir dopamina, ou pelo negativo ou pelo positivo. Como que você consegue dopamina, serotonina e noradrenalina pelo positivo? Perseguindo a sua vontade. Só que perceba, se a sua vontade não está sendo realizada porque você tem uma crença de que você só vai fazer a sua vontade depois que esse salvador vier, o que você faz? Você senta no sofá, se entope de qualquer coisa enquanto ele não chega. Aí você fica na Coca-Cola, no chocolate, no biscoito, na bolacha, na pizza. Por quê? A hora que ele chegar, eu vou levantar e vou fazer alguma coisa. Enquanto ele não chega, eu fico aqui buscando a minha dopamina barata. Com o quê? Com a boca. Por quê? Porque se eu comunico com vocês, quando eu estou falando aqui com vocês, o que eu estou mostrando para vocês? Uma forma de poder, entendeu? Tudo foi criado pela boca. A boca, energeticamente, espiritualmente e psicologicamente, ela tem um grande poder, né? Então, se eu tenho um poder alinhado, eu consigo comunicar com você. Agora, se eu não tenho esse poder alinhado, o que eu faço? Eu introduzo, pela minha consciência, pelo meu livre-arbítrio, coisas que são negativas para mim. Então, sempre que você põe um negativo para dentro, você desarmoniza o seu poder. Você entra para onde? No Matrix. Lembra, ó, negativo e positivo. Estado de espírito negativo, estado de espírito negativo. Estado de espírito negativo, estado de espírito positivo. Porque aqui, ó, eu e você somos um. Eu e o Criador, eu e Deus somos um. Aqui tem a separação, aqui tem a dualidade. Esse aqui constrói? Não. Esse aqui dá certo? Não. Então, tudo começa aqui. Se você não entender aqui, você não vai entender por que eu tenho que falar para você, cara, toma água.
Por quê? Seu estado de espírito está negativo. Se você está negativado espiritualmente, você não entende, você não faz coerência que você precisa tomar água. Você vai lá e toma um refrigerante a vida inteira e tá tudo bem para você. Lógico, vai dar uma consequência? Vai dar. Mas você não consegue entender a lógica disso. Se a gente está dentro desse sistema, que entra nesse sistema aqui, ou seja, negativou. Isso daqui, então, ninguém percebe. Por quê? Aonde que está a grande questão aqui? A educação, ela é extremamente necessária, né? E é a findalização. Aqui sempre existiu, gente. Desde 2000 e poucos anos atrás é que isso daqui existiu. Isso daqui e isso daqui vem desde 1904, que é quando o Rockefeller entra no meio do sistema. É ele que coloca isso daqui como uma forma mais fácil de manipular vocês. Educação e indústria. Você é programado desde a sua educação lá com 3, 4 anos. Qual é a programação que você recebe? Senta, fica aqui, me escuta falar, aprende. O que você aprende? Coisas que você não vai usar na sua vida. O sistema educacional, ele vai colocar você dentro de uma bolha, dentro de um padrão. Certo? Então, você tem mais dificuldade de aprender geografia. Muito bem. O que eles vão lá e falam com você? Ó, você nisso daqui tem nota 5. Você na outra tem nota 10. No final das contas, eles te colocam em uma média e falam para você quem você é no meio dessa sociedade. Então, você é bom, você é mediano ou você é alta performance? Certo? A partir dessa primeira incorporação aqui que acontece lá na escola, no comecinho, você começa a acreditar nisso e você começa a reger a sua vida através disso. E você começa a entender que isso daqui realmente sou eu. O que sou eu? A nota que eu tinha. Eu estou falando que a nota não é importante? Não. Eu estou falando que isso não determina quem você é. Da mesma forma que hoje você é uma pessoa que você passando por essa consciência que a gente está te dando, você será outra pessoa amanhã e depois. Agora, o seu eu hoje não determina a sua vontade do futuro. Ou seja, eles têm que ter coerência, certo? Então, o que o sistema da educação te ensina? A ficar na média. Para quando você fizer 18, 20 anos, você ser um grande operário da indústria sem questionar nada. Por quê? O que você aprendeu? Senta, toca um sino, levanta, toca um sino, senta, toca um sino, come, toca um sino, senta, toca um sino e vai embora. Percebe que esse sino que toca aqui é o mesmo que toca aqui? Estou falando que é errado isso? Não. Eu estou falando que quem está fora do Matrix consegue perceber isso aqui de uma forma mais fácil. Quer ficar dentro da indústria e é muito bom? Pode ficar. Não tem problema nenhum. Conheço muita gente que é muito feliz de verdade estando aqui dentro, mas você tem que saber como que o jogo funciona, porque o jogo fora da indústria, ele também funciona da mesma forma, entendeu? Não é porque a gente está fora disso daqui que o jogo é diferente, não, ele é igualzinho, entende? Mas eu tenho que saber qual é o jogo que eu estou jogando. É futebol, é vôlei, é basquete, é tênis? Por quê? Porque eu tenho regras nesse jogo. E eu tenho que saber quais são as regras. Para quê? Para eu ter sucesso. Então, se a gente está dentro de um sistema que é isso daqui, e que a gente sabe que é isso daqui, eu tenho que saber como que esse sistema funciona. Para quê? Para eu não estar em ressonância com ele. Eu tenho que ser uma pessoa que está aí gritando e tentando mudar o mundo? Não, gente. Muda o seu mundo. Muda a forma que você caminha nesse mundo. Não precisa sair levantando bandeira, nem nada. Entende? Mas tem essa nova consciência, que é a consciência da nova terra, que é a consciência da nova era. Então, assim, eu vou fazer isso daqui e eu sei que eu vou entrar no Matrix. Então, vale a pena eu fazer? Quanto custa eu tomar essa atitude de ter uma alimentação que vai favorecer o Matrix? Então eu tenho uma alimentação ruim aqui, para quê? Para precisar daqui a pouco. E daí a farmácia faz eu precisar do alimento, o alimento faz eu precisar da farmácia.
entendeu? Aí a hora que isso daqui dá ruim, o que ele faz você voltar? Para cá. Aí ele fala assim, ó, tenha fé que os seus problemas vão ser resolvidos. Tenha fé que vai chegar alguém que vai te salvar dessa miséria que você se colocou. E daí você fica retroalimentando dentro desse sistema. A fé é boa? A fé é uma parte do processo, mas a fé não é boa. A fé só é boa se ela virar certeza, né? Você tem fé que Deus existe? Você ter fé que Deus existe é muito pouco. Porque você não resolve nada. O que você tem que ter? Certeza. Porque a fé, ela ainda dá uma margem para dúvida. Ela ainda te deixa no meio a meio, meio aqui, meio aqui. Então você não está nem 100% aqui e nem 100% aqui. Então eu gosto da fé, mas eu gosto da fé como uma parte de um processo no caminho de desenvolvimento de você descobrir o seu poder. Porque na verdade essa energia crística, esse poder, essa fé, esse Deus, ele está dentro de você, ele não está externo a você. Então, durante o caminho, durante o processo em que você vai se entendendo, vai se descobrindo e etc e tal, ok, a fé ela é necessária, mas ela é necessária com adendos, né? Ela é necessária desde que a gente tenha uma interpretação muito verdadeira do que é isso. Para quê? Para ela deixar de ser fé em algum momento e ela virar certeza absoluta. Eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo nesse mundo. Como que vem isso? Dessa desconstrução desse sistema. Tem muita gente que não tem poder pessoal na vida adulta porque foi um aluno mediano na educação, entendeu? Isso não quer dizer nada. Ou porque foi uma pessoa que repetiu de escola, de série, entendeu? Isso aqui não quer dizer nada. Por isso que a gente, no processo energético, a gente volta no passado de vocês, coloca energia ali, ressignifica aquela história, para quê? Para você seguir a vida. Isso daqui, o fato de repetir na escola, tem muita gente que traumatizou com isso. E é que a pessoa fala, cara, eu sou burro porque eu repeti na escola. Não tem nada a ver, entende? Ou por qualquer outro motivo, né? O sistema educacional, ele é um sistema muito perigoso, porque a gente tem, por exemplo, o bullying, né, que está aqui dentro e que tem muita gente hoje que tem muitos problemas de vida porque sofreram bullying, e ele está geralmente aqui dentro, né, porque a gente infelizmente tem uma educação que não é preparada para lidar com isso e que não sabe como fazer isso não acontecer, mas ele está aqui dentro. Vocês percebem quantas coisas a gente tem aqui que vai travando vocês? Então é como se você fosse uma bateria que tivesse 100% de energia, né? 100%. Quando você entra nesse sistema aqui, você começa a perder energia. Então hoje você tem 5%. Por quê? Porque você está dentro de tudo isso daqui que baixa a sua frequência. Para que eu estou fazendo essa aula? Para que eu estou fazendo essa explicação para vocês? Para conscientemente você sair disso daqui. Isso quer dizer que você não vai ter religião? Claro que não. Você tem que ter uma fé, mas que, por consequência, vai virar uma certeza absoluta, entende? Você tem que ter confiança e certeza de que existe uma energia que ajuda você a viver a sua vida. Mas quem tem que pegar e fazer o negócio acontecer nessa matéria somos nós. Não vai vir uma entidade ou uma energia externa que vai fazer a sua parte. Não, mas eles vão dar energia, eles vão dar conhecimento, eles vão dar sabedoria para que você realize as suas vontades e os seus desejos da melhor forma possível. Entende? Isso é uma certeza. A partir do momento que eu me coloco no caminho para caminhar o que eu quero, eu começo a receber as interferências positivas ou negativas. Vai depender do estado de espírito que você está. Se você está dentro daqui, você recebe os negativos. Se você está dentro disso daqui, você recebe os positivos. Tem muita gente que fala para mim, fala assim, Edson, eu não faço porque eu sou uma pessoa muito racional. E por eu ser muito racional, eu não executei ainda porque eu fico pensando nas possibilidades, nas probabilidades e isso e aquilo. E daí eu falo para as pessoas e elas não gostam. Eu falo, meu anjo, você não é racional. Muito pelo contrário, você está sendo extremamente emocional nesse caso. Por quê? Só para concluir isso daqui para vocês.
Se eu sou uma pessoa que só tem razão, o que isso significa? Que eu enxergo certinho o que está acontecendo, certo? A razão, ela vai me colocar a partir daqui, ó. Existem duas possibilidades, 50% de dar certo, 50% dar errado. Isso aqui é você ter razão, certo? Então a pessoa racional, ela vai sempre enxergar o quê? Pode dar muito certo, muito errado e pode dar muito certo. Quando você alinha a razão mais uma emoção dentro de um estado de espírito positivo, o que você fala? Vai dar certo. E daí você alinha isso daqui no seu propósito e você faz o negócio acontecer. Você cria. O propósito vira uma criação. Quando você está nessa razão negativada, mais emoção negativada, o que você cria? Reclamação. O que você cria no final? Nada. Problema. Então, você falar que você é racional não é verdade. Porque se você é racional, mais uma emoção positiva, você faz o quê? Vai para o seu propósito. Mesmo estando chovendo, mesmo existindo um sistema de Matrix falando que a política vai dar ruim, mesmo um cenário catastrófico aqui, o que você faz? Você acontece. Tá aí para todo mundo ver a pandemia. Teve um monte de gente na pandemia que olhou por essa vertente aqui e se deu muito bem. E teve um monte de gente que olhou por essa vertente aqui e se deu muito mal. Então, a pandemia foi boa ou foi ruim? Depende de onde você estava. Para quem estava positivado, cresceu. Para quem estava negativado, caiu. Não tem como falar que a pandemia foi boa ou foi má. Porque a gente teve as duas possibilidades na pandemia. Aonde que você está? É a sua escolha. Aonde que você está no Matrix? Vai querer ficar no Matrix? É a sua escolha. Entendeu? A gente está nesse mundo? A gente está nesse mundo. Mas tem que viver nesse mundo? Não. Você pode viver a sua antena. Ou ela está ligada aqui, ou ela está ligada aqui. É você que escolhe como você direciona a sua vida. Obrigado por assistir esse vídeo. Fiquem, porque teremos outros vídeos tão bons quanto esses para vocês assistirem. Até o próximo.